Boa noite, irmãos e amigos, na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Paulino Silva. Estamos aqui para mais uma live conhecendo a palavra do Senhor. Na realidade, um momento de reflexão sobre aquilo que a palavra de Deus nos fala. Estaremos convosco nos próximos 30 minutos, desejando que as mais ricas bênçãos do céu encontre e alcance você em poder, em graça, em sabedoria, e Deus do céu ministre sobre aquilo que você tem buscado, pedido, aquilo que você tem até implorado diante de Deus, com muita oração e súplica. Desejamos que Deus do céu esteja com você nesse momento. Amém? Estamos aqui no estúdio da Igreja Renovar em Cristo, né? E sempre junto comigo ali, meu amigo Miller. Daí, Miller, como é que está? Tá um luxo. É uma expressão idiomática, né? Que tá uma bênção de Deus. Amém, amados? Vamos para a palavra do Senhor, né? Livro de Efésios, capítulo 3, versículo 12, diz assim, vamos ler o 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual, no Cristo, né, temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Eu quero falar alguma coisa para você nessa manhã sobre a ousadia. O que é essa tal de ousadia? O que seria ousadia? Bom, diria que a ousadia é ser um ser, né, ousado, arrojado, ter coragem, ser atrevido, audacioso, né? Ser bravo, ter brio, ímpeto, olha só, ser intrépido e ter ânimo, desejo, ter vontade. E daí nós pegamos tudo isso, né, nessa definição da palavra ousadia, e nós empregamos ela no ministério, na vida de algumas pessoas e em alguns ministérios que são desenvolvidos dentro da casa do Senhor, que é benefício para as almas e bênção para aquele que desenvolve o seu ministério debaixo de ousadia, de intrepidez, tá? Aquele que tem o ímpeto, o desejo de fazer cada dia melhor. E claro, não deixaríamos de falar de que essa ousadia, ela tem que estar em nós na forma de pregar e ensinar a palavra de Deus, assim como a palavra de Deus é. Ou seja, a ousadia ela tem que partir de uma busca, de um desejo de se falar a verdade da palavra de Deus, assim como a palavra de Deus é. Olha só, o que fala Lucas no livro de Atos, capítulo 4, no versículo 29, na sua narrativa. Tá? Agora, o Senhor olha para as suas ameaças e permite aos seus servos que falem com toda coragem a tua palavra. Falem com ousadia, tenham ímpeto, tá? Tenham brio, tenham ânimo de falar a palavra, ainda que debaixo de uma certa perseguição, uma tentativa de abafar o conhecimento, disse no livro de Atos, né, a narrativa de Lucas. E nós temos também Pedro e João, tá? Com ousadia, oraram lá em Atos 4:31. Olha só. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha só, eles oraram com ousadia e foram cheios do Espírito Santo. Tá? E o resultado dessa oração com ousadia de Pedro e João, as pessoas foram cheios. E por ser cheio do Espírito Santo, anunciavam a palavra, tá? A palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. E é isso que nós temos precisado nesses dias atuais, de homens com ousadia, mulheres e jovens intrépidos, corajosos, tá? Despreendidos das amarras do mundo, com ânimo
para anunciar a palavra de Deus, uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra com poder, uma palavra que pelo Espírito Santo vá agir no coração do pecador, trazendo o pecador para debaixo das asas do Senhor Deus. Paulo e Barnabé, tá? Também em Atos 13, versículo 46. Atos 13, versículo 46. Olha só. Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Visto, porém, que a rejeitais e não julgais digno da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Paulo pregando lá em Antioquia, né, da Psídia, discurso que Paulo fez, as pessoas não aceitaram, mas eles tiveram o quê? Ousadia. E aí, como não aceitaram, eles se voltaram para os judeus, tá? Aliás, se voltaram dos judeus para os gentios. Porém, a ousadia, que é uma autoridade que nos é dada pelo Espírito Santo para o bem da igreja, nós devemos de buscar. Amado, seja ousado, seja uma pessoa de coragem, audacioso, peça para o Senhor ser corajoso, para que Ele coloque palavra de vida eterna na sua boca, para que para aqueles que tu for anunciar, verdadeiramente o Espírito Santo use de forma poderosa para mexer com os alicerces, tá? Gerando vida em abundância nessas pessoas que você ministra na igreja, na escola dominical, em várias áreas, tá? Ousadia também, nós podemos dizer que é o modo que nós vamos até a Deus, né? Aí a pergunta é assim, mas que ousadia é essa? Quem pode ser ousado em ir até a Deus? Sim, podemos. Podemos ir até Deus em oração, clamor, súplica intercessória, insistindo, persistindo diante de Deus e não desistindo, ainda que se mostre os céus fechados, né? Céu de bronze, devemos o quê? Continuar. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Olha só. Nós tínhamos lá no Velho Testamento, né, o templo. E o templo tinha lá fora, tá, o átrio dos gentios, dos não-judeus que ficavam fora. Nós tinha o local onde ficavam as mulheres, né, judias, aonde ficavam os homens judeus, fora do templo. Uma vez por dia o sacerdote entrava no lugar santo para oferecer sacrifício pelo povo. Mas uma vez só por ano entrava o sumo sacerdote no lugar santo dos santos, sem não antes oferecer sacrifício por si mesmo, e depois ele entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício uma vez por ano para o povo. Aqui diz assim, ó, que nós devemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Através do quê? Do poder do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Porque a partir do momento que Jesus morre na cruz, ele diz, está consumado, o véu do templo rasgou-se do alto a baixo. E então agora nós podemos entrar na presença de Deus pelo poder do nome e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, pelo sangue da aspersão, no seu nome, vamos até ao Pai. Evangelho de João, capítulo 14, e no versículo 6, o que diz lá? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, Jesus está dizendo, tá? Ninguém vem ao Pai, ou seja, ele era o fio condutor, ele era o caminho, para ir até o Pai tinha que entrar por ele, daí ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí a ousadia nossa é que através de Jesus nós vamos ao Pai. Então quando você for orar, quando você for exaltar, enaltecer a Deus,
faça tudo sempre através do nome de Jesus. Diga, Pai, através do poder do nome de Jesus eu me achego a Ti. Eu tomo o poder do nome de Jesus, o Seu sangue que foi derramado sobre nós e que agora abriu acesso até Ti, eu vou, através do nome de Jesus, eu falo contigo. Pronto. Tá? Você pode ir até o Pai pelo nome de Jesus. Tá? E a nossa ousadia acaba tendo o quê? Efeito. Livro de Tiago, no capítulo 5 e no versículo, vamos ver, Tiago 5, versículo 16. Olha o que o Tiago nos fala. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes o quê? Curados. E a oração de um justo pode muito em sua eficácia. E no versículo 17 ele diz, Elias era um homem humano e estava sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou com fervor para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses não choveu na terra. O que é isso? Ousadia de ir até a Deus e orar e crer que Deus estava com ele e que ele tinha intimidade e comunhão com Deus. E no 18, orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Hã? O que tu achou, Miller? Hã? Como diria nós aqui no nosso caboclês, de a pé de comunhão com Deus, né? Esse tal de Elias, tá? Então veja bem, meu amado, é quando nós temos ousadia, tá? É que nós vamos até a Deus. Ou seja, isso aconteceu porque houve um confronto entre Elias, que representava Jeová, tá? E os deuses de Baal e Melgarte, tá? Sem chuva, sem plantação, tá? Quando orou, demonstrou que Jeová lhe ouvia e era o Senhor. Ou seja, ele disse, eu vou provar para vocês quem é o Deus que anda comigo e o Deus que eu ando. Tá? E ele disse, eu vou orar agora e 3 anos e meio não vai dar chuva. Para provar para vocês que o meu Deus é o Deus que domina. Tá? É o eterno. 3 anos e meio, nem um pingo de chuva. E eles clamando para Baal, tá? Para Melgarte, nem um pingo de chuva. Nada. Agora ele diz, agora eu vou provar para vocês que eu vou orar e o meu Deus, o Todo-Poderoso, que se revela na vida dos corações, tá? Vai mandar chuva. E a Bíblia diz que o que ele orou e veio chuva abundante e deu fruto, tá? E foi uma bênção. Por quê, meus irmãos? Porque isso era uma ousadia da parte do homem de Deus para provar para os incrédulos que Deus é o Deus Todo-Poderoso e na sua ousadia, tá? Ele foi até Deus. Mas meus irmãos, entenda que ousadia também é demonstrar ânimo, tá? Às vezes as pessoas dizem, eu estou sem ânimo, para fazer isso, eu estou sem ânimo para fazer aquilo, estou caidaço, sou quebrado, rebentado. Ânimo, tá? Ela provém da palavra que significa ânima, e a palavra ânima é fôlego, desejo, vontade, determinação. Quando Deus faz o homem, sopra nas suas narinas, o fôlego de vida, o homem passa a ser o quê? Alma vivente. Ele passa a ter ânimo, ele passa a ter uma alma. E a palavra alma, ela provém do quê? Ânima. E a palavra alma, tá? É desejo, é vontade, movimento. E aí o que nós vemos? A falta de almejo, de vontade, que é pôr a alma em ação, movimentar-se. Por quê? Nos falta homens, mulheres e jovens de ação. Tá? Falta isso, de determinação, que determine embaixo de um ânimo pelas coisas de Deus, pelas coisas de Cristo. Difícil, né? Veja bem, Pedro pode ter errado e falhado em muitas coisas. Pedro, o apóstolo Pedro, tá? Mas eu pergunto, quem no primeiro sermão, depois da descida do Pentecoste, e no Pentecoste, pregou o primeiro sermão? Quem? Pedro.
Temos uma diferença muito grande, tá? Do Pedro antes da descida do Pentecoste para o Pedro do Pentecoste. O Pedro antes do Pentecoste era um Pedro cheio de falha, que queria fazer tudo na força do braço. E quando você, que Deus já falou contigo, quer fazer a coisa pela força do braço, pelo teu conhecimento, teu desejo e tuas concepções do mundo espiritual, sem ter Deus à frente, a casa cai. Por isso a força do braço humano, ela só funciona na horizontalidade. A verticalidade é o poder de Deus. Quantos já quiseram fazer as coisas na força do braço e acabaram o quê? Se quebrando a cara. Agora o Pedro na força do braço, o Pedro só arranjava espeto para Jesus. Agora quando vem o Pentecoste, tá? Quando vem o Pentecoste, acontece algo maravilhoso na vida do apóstolo Pedro. Quando perguntam para ele, lá em Atos, capítulo 2, versículo 38, depois dele pregar, tá? No 37 diz, que faremos, irmãos? Perguntam para Pedro. Pedro responde, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tá? Agora no 41, veja só. E os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentou-se quase quantas? 3.000 almas. Eu pergunto para ti, dá para começar um ministério pela primeira pregação com quase 3.000 almas? Nós temos igrejas aí que já passaram de 20, 25, 30 anos e que não chegam, tá, a 20% disso. E no 42 diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais era feito por intermédio dos apóstolos. Então o que nós temos? Ousadia. Olha só. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O que é isso? Ousadia. Ousadia. Porque é isso que está faltando. É isso que está faltando. Apesar de que Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas o acontecimento, ouvir a existência daquilo que não vemos e esperamos, parece que a fé hoje em dia, nas igrejas, ela precisa ter uma ação viva. Ela precisa ter uma ação, primeiro, concreta. Parece que se inverteu, né? Primeiro Deus tem que provar que Ele é Deus, para depois o povo crer. Ah, e tem aqueles noveleiros, né, Miller? Aqueles que vão na igreja e fazem a novena. Eu não sou nada contra, tá? Eu não sou contra. Se o ministério acha que tem que ser uma novena de 7, quarta-feira, 7, sexta-feira, 9, sexta-feira, isso aí é coisa do ministério. Né? Que na Renovar nós não temos isso, mas isso é coisa do seu coração. Aí a pessoa faz um propósito com Deus, isso gera um ânimo no coração dele. Desde que não seja uma troca. Ah, Deus, eu vou vir sexta-feira, quarta-feira, e tu me dá tal coisa, eu te dou aquilo. Nada de fazer escambo com Deus. Deus não aceita troca. O que nós temos na realidade, na palavra de Deus, o que é ousadia. De através do nome de Jesus, em oração, em clamor, em súplica, ir à presença de Deus e Deus ministrar. O que pode acontecer que você pode a primeira vez Deus te abençoar. Ou você pode ir na igreja, tá? Milhares de vezes, sempre orarem por você e não acontecer a bênção. Porque alguma coisa está faltando em relação a você, fé, nome de Jesus e a bênção que vem de Deus através do nome de Jesus Cristo. Aí nós vemos que temos homens cheios de ousadia, tá? Ousadia. Aí nós temos uma passagem lá em Atos capítulo 3, tá? Em que Pedro e João, lá no templo,
da entrada, né, do templo chamada Formosa, né, que entrava para o templo. No capítulo 3, versículo 4, tá? A história diz que era trazido um homem que desde o ventre era coxo e que ficava na porta do templo esperando receber uma moedinha, né, para se sustentar. E quando estava entrando no templo, o Pedro João, ele olhou e pediu um cascaio, né? Pediu um troco. Aí, ó, tem uma moedinha para me ajudar aí? Aí veja bem, no 3, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu o homem que lhe desse uma esmola. No 4, Pedro diz, olha para nós. E isso gerou no coração da pessoa uma grande esperança. Olha para nós. Meu, ele pensou. Aí vai vir um cascalho legal, né? Vai vir um moedão, né? Vai vir aí um patacão. Daí, ele, olhando no versículo 5, né? E no 6 diz assim, Pedro, não tenho prata e não tenho ouro. Meu Deus. Mandou eu olhar para eles, pensou o homem, e eles não têm prata, eles não têm ouro. O que vai vir desses camaradas aí? O que vai vir? O que você diria, você que está nos vendo, o que tu diria para essa pessoa, para esse coxo? Hã? O que você diria? Agora, Pedro e João, debaixo de autoridade, poder e ousadia, porque para acontecer algo na sua vida, tu tem que ter ousadia, meu irmão. Tu não pode ficar no marasmo, amarrado ali. Tu tem que tomar uma atitude. Aí o que acontece? Eles dizem, ó, nós não temos ouro, não temos prata. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo. Olha só a ousadia. Em nome de Jesus. Invocar o poder do nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Invocar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o que a Bíblia diz? O homem deu um salto de pé, saiu estralando as articulações e entrou gritando e glorificando a Deus para dentro do templo. O que é isso? Ousadia, intimidade com o nome, comunhão com o Deus do milagre, certo? Mais adiante, tá? Nós podemos falar que nós temos o quê? Moisés, quando foi enviado até o faraó. Moisés está lá no Monte Horebe, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. De repente, um fogo toma conta, tá, de uma sarça. Um fogo toma conta de uma sarça. E aí o que nós temos? Lá no capítulo 3 de Êxodo, né? E o Moisés chega na sarça e uma voz diz, tira a tua sandália, porque esse lugar é santo. E ele tira. E Deus fala com ele e comissiona ele para ir tirar o povo lá do Egito. E aí o que acontece? Ele vai. E o seu irmão vai por boca. Vai ser o tradutor lá diante do faraó. E ele chega e diz para o faraó, ó, tem uma ordem de Deus. Revela, deixa o teu povo ir, deixa o meu povo ir, o Senhor manda falar, tá? Porque eu tenho assuntos com eles no deserto. Eu tenho assunto com eles no deserto. E daí o faraó, endurecido o coração, até pelo próprio Deus, porque o Deus quer fazer obras, mostrar obras para o povo, e então endurece o coração do faraó. Aí, o que nós temos? Deus começa a usar Moisés para fazer sinais, muitos sinais no meio lá do povo. Tá? E cada sinal, que alguns chamam de as pragas do Egito, também o que são? São uma desmoralização e uma quebra do poder dos deuses lá do Egito. É o Senhor quebrando. É o Senhor quebrando, tá? Os deuses do Egito. Aí nós temos o quê? A praga do sangue, a praga das rãs,
dos piolhos e das moscas, a praga e a peste nos animais, das úlceras, a praga da saraiva e dos gafanhotos, a praga das trevas, 3 dias na escuridão, tá? E por último, a morte do filho do faraó. Por que a morte do filho do faraó? Porque eles se autodenominavam deuses. Tanto é que as pirâmides lá do Egito, né, entre as centenas de pirâmides, temos a Quéops, a Quefren e a Miquerinos. E foi descoberto nas câmaras dentro, né, tesouros e mais tesouros, e pessoas que foram colocadas junto com o faraó como guardiões, para que em outra vida que eles criam, pudessem continuar servindo a faraó, né, do Egito, na outra dimensão, na outra vida. E aí a ousadia de Moisés em se deixar usar por Deus, né, se tornou ousado de diante do faraó, que na época era a nação mais poderosa do mundo, e acontecer tudo o que aconteceu. Então o que nós queremos dizer, amados? Que nós temos que ter o quê? Ousadia. Ousadia. Temos que ter ousadia. Agora veja bem, Daniel e seus amigos ousaram não se contaminar com as iguarias do rei. Eles estavam lá na Babilônia e, como eram jovens muito sábios, eles ficaram na corte do rei, lá do Nabucodonosor. Tá? E eles colocaram no seu coração, pedindo para o chefe, né, da alimentação, que eles não queriam comer as comidas do rei. Por quê? Porque eram consagradas a deuses. Eles ficaram comendo só que frutas, legumes e bebendo água. Capítulo 1, versículo 8, fala sobre isso. Resultado, tá? Resultado, tá lá no versículo 15. Ao fim de 10 dias apareceram aos seus semblantes melhores. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Por quê? Ousadia. Não, nós não vamos nos contaminar. E hoje parece que está precisando isso, né? Nós ter ousadia de não se contaminar com os pratos de lentilha que o mundo oferece, com os guisados que o mundo oferece, para que estejamos na presença do Senhor Deus. E o que mais nós podemos falar para nós encerrar? Nós temos o livro de Hebreus. Lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, nós temos o quê? Uma passagem de suma importância, versículo 32 ao 34. Diz assim, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé, né, em ousadia, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exército estrangeiros. Por que isso, meu amado? Ousadia no poder do nome de Deus. Ousadia no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te digo, quer ser abençoado? Quer ser uma bênção no seu lar, na sua família, na sua igreja? Seja ousado. Tá? Ore mais, jejue mais, fale mais com Deus, leia a palavra de Deus, busque a face de Deus, busque andar em intimidade, em comunhão com Deus. Tenha ousadia pelo nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro e entrar no lugar santo dos santos, que hoje é o trono de Deus. Fale com Deus através do nome de Jesus e o Senhor se fará presente na sua vida. Não esqueça, amado, toda terça-feira, aqui na Renovar em Cristo, das 19h30 às 20h30,
Temos um culto chamado Nas Mãos de Deus. Seja ousado, venha participar conosco. Ouça a palavra de Deus, louve a Deus junto conosco através dos hinos e receba uma oração de poder e faça um propósito com Deus, de andar com Deus. E o Senhor estará abençoando você, abrindo portas, curando sua vida, libertando a sua alma e abençoando a sua família. Amém? Graças dou por você estar conosco, ter estado até o presente momento. Agradeço a Deus. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta, não esqueça, visite uma igreja. Tá? Aqui na Renovar nós temos culto 10 da manhã, 8 da manhã, 3 da tarde, 17 horas e 19h30. E eu espero você. Amém? Beijão no seu coração. Até a próxima quinta-feira. Fique na paz de Jesus.